Aleluia. Quem é você? Quem é você? Noah o quê? Filho amado. Vocês aguentam? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Prazer estar aqui com você novamente. Não tem pai não, essa criança? Aleluia. Estamos chegando ao final de mais uma campanha de 21 dias. Bom? 21 dias de jejum e de oração por alvos pessoais. Quantos aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Às vezes nós mistificamos demais o ministério profético, né? E nós não percebemos que a vida cristã é um ministério profético. Se você olhar em toda a história bíblica, Deus fala e depois de uma palavra é que as coisas se materializam. Como é que é o nome disso? Profecia. Então, tudo que Deus faz, Ele faz com a mesma ciência, com o mesmo método, né? O tempo acaba sendo um ingrediente muito especial, porque entre uma palavra e a realização sempre tem uma lacuna espaço-temporal. Sempre tem algo que vai acontecer, sempre tem um espaço para circunstâncias, sempre tem uma lacuna de favor para nós sermos transformados. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos perceber a quantidade de favor que é dispensado enquanto nós esperamos aquilo que o Senhor falou que aconteceria nas nossas vidas. Nós recebemos sonhos desde criança, somos estimulados a ter alvos e projetos desde muito pequeno. Mas ninguém ensina como esperar. Ninguém explica que o Senhor é um Deus de promessas e um Deus de milagres, que age profeticamente. E essa palavra vai ser um combustível muitas vezes para um tempo de escassez, para um tempo de falta de frutificação, até que as coisas se encaixem e aquilo que foi dito se torne real. Eu não sei qual eram os seus alvos de oração para esse jejum, se você teve vigor, disposição e alegria em escrevê-los em um papel, mas ainda há tempo. Uma das minhas orações constantes é para que o Senhor nos motive uma vez mais a esperar com alegria aquilo que Ele disse a nosso respeito. O Senhor tem uma palavra para você, para sua casa, para os seus filhos. Se Ele tem uma palavra, ela vai se cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Ele não faz promessas vãs. Nós temos muitos motivos para nos reunir aqui todos os domingos, para nos reunir nas casas. A influência, a popularidade, o poder, o domínio das massas, tudo isso seduz um pastor. Tudo isso anela pessoas. Muitos querem os aplausos da multidão. Muitos querem o reconhecimento de um cuidado. Mas nenhuma dessas coisas sustenta o ministério. Só o dom profético é capaz de fazer isso. Se a palavra de Deus não se cumpre, ou se a sua vida cristã não é uma vida de orações respondidas, em algum momento você acha problema, independente do pastor que está à frente de você. Por mais excelente que seja o líder de célula que te acompanha, por mais pontual que seja a programação da sua igreja, por mais perfeito que sejam os líderes religiosos, se a sua vida devocional não tem resposta, é você falando e nada acontece, você tem a sensação de estar patinando o tempo todo, em algum momento você é tentado a parar e desistir, trocar de denominação. Muitas vezes sem perceber que o relacionamento, ele é uma via muito simples e por um caminho muito conhecido, chamado Jesus, independente da bandeira. Então, são 21 dias. Um dos meus alvos pessoais era para que o Senhor removesse o véu do legalismo do meu coração, e aconteceu muitas coisas. Eu tive muitas surpresas, né? Lá no Salmo 23, a Bíblia fala que o pastor é aquele que leva o rebanho para pastos verdejantes. Um rebanho come o quê que um rebanho come? Faz todo sentido um pastor levar o rebanho para um lugar onde tem comida, fartura, sim ou não? É para isso que o pastor é comissionado, para nutrir a sua fé, para abastecer os seus sonhos,
para motivar, para encorajar. Eu peço em todo tempo a Deus para que o favor desça sobre mim, de maneira que eu perceba isso na minha vida e que eu não perca nenhuma semana com você. Para que Deus me livre da tentação de vir aqui abater os seus sonhos com condenação e te desencorajar para a semana que está sendo posta diante de você. Todos os dias eu peço, olha, se há uma possibilidade de eu ser caído aqui, tira. Então, foram 21 dias clamando ao Senhor para que o véu da justiça própria fosse removido do nosso coração. Então, são muitas experiências. Essa semana, projeta... Não tá no cronograma, não? Mas eu sou tão à vontade aqui. Me sinto tão em casa, né? Projeta Mateus 10:34, por favor. Me fizeram uma pergunta essa semana e promoveu uma explosão de graça no meu interior. E eu acredito que é um pasto verdejante para a igreja. Esse é o meu papel. Fui chamado por Deus para te conduzir para um lugar de alimento. Então, aquilo que alimenta o pastor, certamente alimenta o rebanho. Porque se eu sou sustentado por você, e o Senhor nos anelou como propósito, me fez cruzar os seus caminhos, certamente isso é recíproco, amém? Então, da mesma forma que você é pastoreado, eu também sou, então, o alimento que me serve, te serve, né? Aí, me apresentaram esse versículo, alguns versículos de Mateus capítulo 10, e o 34 diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer... O que ele está falando que veio trazer? Quem que está falando ali? Jesus. Vocês lembram um contexto que essa história acontece? Alguém sabe? Não? É na escolha de 12 homens para um time que marcaria a história da humanidade. Então ele está falando para os apóstolos. E aqui no verso 34 especificamente, ele está apresentando as dificuldades que a tarefa que estava diante daqueles homens iam manifestar. As dificuldades começavam aqui. Jesus falando, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aí ele continua dizendo, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre sua nora e sua sogra. Contexto familiar. Em outras palavras, ele veio trazer espada em um contexto de intimidade, anelo e de aliança. O que mais representa aliança do que uma família? Então ele veio falando, eu não vim trazer paz nesse cenário. Eu vim fazer separação, eu vim trazer espada. E o que Jesus separa? Como que era antes da vinda de Jesus? Como que eram celebradas as alianças antes de Cristo? Vocês lembram? Eram homens fazendo sacrifícios de terceiros, sim ou não? Pombas eram sacrificadas, bois eram sacrificados. O que mais? Carneiros eram sacrificados, E Jesus agora fala assim, olha, eu não vim dar continuação a essa aliança. Eu vim fazer separação. Eu não vim com uma mensagem pacífica com tudo que está sendo feito. Eu vim concluir uma temporada e iniciar uma nova e eterna aliança. Ele falou, olha, não é tão simples assim. Eu vim trazer uma novidade de vida que vai promover discórdia entre os irmãos. Porque o pai pertence a uma geração anterior. Você consegue imaginar o contexto aqui? Os homens acostumados a sacrificar animais em prol de uma aliança, para celebrar aquilo que Deus havia exigido deles, para cumprir com toda a lei. Agora Jesus fala assim, eu vim trazer uma espada, eu vim promover uma bagunça aqui. Vai ter problema dentro de casa, vai ter problema dentro das congregações. Alguns pastores vão se confundir,
Alguns irmãos vão ter dificuldade de entender, e isso vai promover perseguição, divisão, dissensão. Porque Jesus veio com uma proposta de imprimir algo na mente do homem, escrever algumas coisas no coração da nova aliança. E aqui ele está falando, olha, a dificuldade é essa. E por que ele apresenta isso para esse time? Porque ele sabia exatamente o peso que isso daria. Ele estava alertando, ele estava firmando a base do time para aguentar a pressão que vinha. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, que tipo de pressão você está disposto a passar para sustentar a verdade da nova aliança? Porque eu vou chegar ao ponto de promover discórdia entre os pais e os filhos, entre as filhas e as mães. Eu não vou passar despercebido por ninguém. Todo mundo que ficar amarrado à velha aliança será passado a fio de espada, porque eu não vim fazer paz. Eu não vim pacificar. Eu não vim com uma mensagem ética ou politicamente correta para fazer conciliação com os sacrifícios feitos até aqui. Eu vim trazer uma nova mensagem. Eu vim trazer uma espada que separa duas alianças. Verso 42. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo... Pulamos aqui, perdão. 37. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achará. Até então, a aliança é celebrada com sacrifícios de animais. Mas, depois da vinda de Jesus, acontecem algumas coisas muito inesperadas. Porque agora, vidas começam a ser entregues para salvar novas vidas. Após o cruzamento dessa dispensação, os homens não estão mais preocupados em sacrificar animais, mas encontram uma disposição para entregar a própria vida em favor de um irmão. Quando você vai ler o livro de Atos, lá no capítulo 7, você vê um Estevão recém-convertido entregando a vida diante de um apedrejamento excomungado. E falando assim, ó, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É o primeiro mártir. O sacrifício agora é outro, a dispensação é outra. Você consegue perceber o nível subindo? Sacrificavam-se pombas, rolas, animais. Agora, os homens sacrificam-se a si mesmos. Jesus veio trazer uma espada para separar duas realidades. De uma vez para sempre. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, provavelmente, que escreveu, talvez, né? Não está muito assim claro isso. Pode ter sido Lucas, ou pode ter sido outro. Mas ele fala que essa aliança, celebrada antes de Cristo, se tornou obsoleta e inútil. Quantos aqui lembram das fichas de orelhão? Cartão telefônico. Alguém que já colecionou cartão telefônico? Você raspava o cartão telefônico depois que as unidades acabavam, aí ele te dava mais 3 minutos. Jesus poderoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Você colocava uma ficha dentro de um aparelho, discava rapidinho e esperava chamar. Se não chamava, você puxava uma manivela, plá, e a ficha caía. Você tentava de novo. Alguém lembra disso? Só para mim não ficar sozinho. Só para o pessoal saber que é verdade. Alguém lembra? É verdade. Orelhão existiu. Foi um fato. Mas se tornou inútil. Tem alguém usando orelhão ainda? Não. Porque se tornou o quê?
obsoleto. Quantos aqui amanhã tem que ir na locadora devolver a fita que você alugou para não pagar a multa? Não pode esquecer de rebobinar, né? Porque senão você paga multa, tem que rebobinar. É ou não é? Aí você esquecia de rebobinar, você parava a Calói na calçada da locadora, arrumava uma caneta emprestada para salvar R$1, né? Já fizeram isso? Não, né? Os irmãos são prósperos. Todos novos demais, já nasceu no Blu-ray. São high-techs, né? Hoje tem 1 milhão de plataformas de streaming. Hoje você não precisa de orelhão. Você tem um celular que é televisão, que é roteador, que é aparelho de fax, é um scanner. O que mais? É uma maquininha de cartão, máquina fotográfica, filmadora, aparelho de Walkman, fofoqueiro. Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque a separação entre essas duas alianças precisam ser compreendidas pelo poder do Espírito Santo. Não faz sentido você fazer um movimento hoje muito grande e um esforço, por mais nobre que seja, para instalar um orelhão lá na sua casa. Não faz sentido você programar a sua vida financeira para comprar um videocassete. Faz sentido? Não. Por mais nobre que seja o seu plano, por mais assertivo economicamente que ele seja, por mais prudente, por mais belo que seja, por mais puro que seja o desejo do seu coração, é uma coisa inútil a ser feita. Por quê? Porque é um aparelho que entrou em desuso. Não faz sentido. Não vale mais a pena o investimento. Aqui em Hebreus, no capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 8:13. Amém? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Na rua de algum de vocês tem algum orelhão ainda ou não? Porque ficou obsoleto. Amém? Projeta Hebreus capítulo 7, verso 18. Amém? 7:18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha, 2 adjetivos muito radicais escritos aqui na Bíblia a respeito da velha aliança: obsoleto e inútil, ultrapassado e sem utilidade. Ele está falando de uma velha aliança. A dureza com a qual Jesus apresenta as dificuldades aos discípulos, do que viria pela frente, já traz alerta para eles da importância que seria sustentar com a própria vida a mensagem da nova aliança, a mensagem da graça de Deus. E o quanto custaria e os problemas que isso promoveria. E aqui o apóstolo Paulo provavelmente ele está falando que, olha, essa aliança passada, ela se tornou inútil para você. Não faz sentido mais. Lá em Hebreus 8:6. Agora, 8:6, contrário. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A nova aliança. O mediador é superior. O mediador é o facilitador, é superior a tudo aquilo que foi estipulado, estabelecido na velha aliança. Jesus vem falando assim, olha, eu venho trazer coisas mais apuradas, mais atuais, que ganham a sua utilidade de agora para frente, com a obra da cruz. Amém? A lei foi posta de lado porque agora existe uma aliança superior. Por que você se relacionaria com Deus baseado na velha aliança? Quando agora você tem uma aliança muito superior
com mais excelente promessa. A expectativa aqui é mostrar para você a necessidade e a seriedade de você abraçar a verdade da nova aliança e viver única e exclusivamente a ela, a ponto de entregar a sua vida completamente a isso. No final dos versículos que eu li com você aqui de Mateus capítulo 10, acho que 38, 39, ele fala assim, que aquele que perder a sua vida, de fato, achá-la-á. Então, ele dá uma nova forma do homem encontrar vida, porque as bases e os fundamentos até então estabelecidos e em vigor seriam passados e a vida não seria mais estabelecida ali. E aquele que ousasse preservar a vida que tinham até aquele momento, perderiam ela. Jesus aqui não estava estipulando que o preço era ser martirizado. Ele estava falando, olha, o que eu estou cruzando aqui como dispensação vai matar quem ficar para trás. Aqueles que ficarem presos à lei serão executados por meio dela, porque a lei do Espírito e da vida opera de mim em diante. Perder a vida é perder a velha vida, porque ele tinha uma proposta de fazer nova criatura. Ele tinha para a humanidade agora um novo e vivo caminho. Eu já falei para vocês aqui muitas vezes que o nível de relacionamento que você tem com a lei moral e com as ordenanças bíblicas é muito íntimo, ao ponto de conduzir você toda a sua vida, se você permitir, por um senso de obrigação letal, que vai roubar toda a sua alegria, todo o seu prazer, vai frustrar com os seus planos, ainda que você consiga cumprir com muitos dos requisitos da lei. Quando eu meditava, eu nem sabia que eu sabia a resposta dessa pergunta. Eu nem sabia. Na verdade, quando me trouxeram a indagação, eu nem sei o que vinha. Trouxeram de surpresa. Aí perguntou, aí na hora eu falei assim, é isso, e depois eu fui embora pensando naquilo. Eu falei, rapaz, de mim saiu o poder. Deus eu nunca tinha pensado nisso, mas essa aqui é a verdade. O Espírito Santo nos deu uma resposta. Eu fiquei meditando naquilo, eu falei, nossa, como é poderoso, como eu sou favorecido. Essa pergunta poderia ter sido feita para qualquer pastor, mas foi feita para mim. Jesus veio trazer uma espada para cruzar uma aliança e, nossa, agora só tem uma forma de você preservar a sua vida e viver de fato. Se você abandonar esse histórico passado e se lançar deliberadamente, mesmo com todas as resistências que vão aparecer. Não é difícil você perceber as perseguições, até mesmo entre os irmãos, outras denominações. Quantas e quantas vezes somos atacados porque insistimos em pregar a mensagem da graça. Quando nós percebemos o custo que isso é imputado aos discípulos, aí nós entendemos que é de fato isso que nós precisamos fazer. Olha, dificilmente eu sou encorajado a vir aqui para o púlpito, dificilmente, a falar de outra coisa. Tem muitas coisas que me assediam, sabia? Eu tenho uma inclinação comercial razoável por causa da minha formação. Eu gosto muito de falar de liderança, gosto muito de formar equipe, eu gosto muito de despertar potencial. E toda vez que eu estou com vontade de falar algo que te motiva, acho que eu vou pregar sobre isso, E vai aproximando assim, a quinta-feira, a sexta-feira, vai me dando assim uma falta de prazer. E eu vou chegando à conclusão de que, por mais que funcione as fórmulas, não é a verdade completa. Eu estava aconselhando um pai e uma mãe com dificuldades na criação do filho. Eu falei, olha, não tem fórmula. A única coisa que se pode fazer de maneira assertiva pelo seu filho é inculcar nele uma revelação de que ele é um filho amado. É o que eu faço com o meu. Você viu aqui? Eu perguntei para ele, quem é você? Noah. Noah o quê? Filho amado. Todos os dias eu faço a mesma pergunta, porque é a única coisa que eu posso fazer como pai.
É a única coisa que de fato é genuíno e verdadeiro que eu posso estabelecer. Quantas das realidades da sua instrução não já se tornaram obsoletas? Quantas? A lei são 613 mandamentos que ficaram para trás. E agora eu estou falando para você aqui que se tornaram inúteis. Então, por mais moralista que seja, ela não consegue promover a vida que você espera para a sua descendência, para os seus filhos. Seus filhos precisam de uma mensagem real, precisa ser impresso no coração e na mente dos nossos filhos, da próxima geração, e na sua cabeça é a realidade da nova aliança. E qual que é a realidade da nova aliança? Que você é amado, aceito, completamente reconciliado com Ele. Ah, mas então os conceitos morais, você acha que eu deixo meu filho fazer tudo que quer? Não, pode até parecer, né? Mas não é assim, tem regras. Mas todas elas são só para testificar o amor que nós sentimos. Porque, de outra forma, nós seríamos inconsequentes. Os limites hoje para uma criança são os sinais do amor que eu sinto. Você consegue imaginar seus filhos com 6, 7 anos de idade num terraço de um prédio de 10 andares, sem nenhuma proteção, jogando futebol? Uma bola quicando ali, um chutando para o outro. Aquele vento batendo, 10 andares para cima. Você acha que tem liberdade aí para alguém? Alguém consegue dar um chute à vontade dessa bola? Sem medo dela cair lá embaixo? Sem medo de alguém se esbarrar e cair? Por quê? Porque não tem limites. Mas quando... Agora imagina se você mura tudo. Constrói paredes dessa altura. E solta a bola lá dentro com as suas crianças. Eles não se tornam muito mais livres? Então, tem algumas limitações que elas são contextuais, mas elas não precisam ser eternas. Elas vão cumprir. Então, eu não estou aqui te convidando para, de forma inconsequente, celebrar a sua vida de maneira ilimitada, mas para intensificar o seu entendimento daquilo que de fato deve ser impresso no seu coração na nova aliança. Quais são as leis? Quais são as leis que estão impressas no seu coração? Quais são as leis da nova aliança? Quais são? Porque nós estamos falando aqui de um véu que remove um legalismo, porque a velha aliança se passou, se tornou inútil. Mas ela não simplesmente passou, ela deu lugar a uma nova aliança. E essa nova aliança requer o quê? Que tipo de mandamento? Quais são as regras do novo jogo? Às vezes parece que nós somos assim, só libertinos, queremos só acabar com as regras. Não, mas quais são as novas leis? Se tem uma nova aliança, tem novas diretrizes. Quais são os novos fundamentos? Quais são as leis agora que precisam ser impressas no coração do homem na nova aliança, para ele de fato encontrar a vida? No seu coração, fazendo uma análise assim, séria, quais são as leis da nova aliança? Se nós removermos os 10 mandamentos, você vai viver uma vida cristã com base em quê? Eu estou falando para você que não matarás se tornou obsoleto e inútil. Não cobiçarás, não adulterarás, se tornou inútil. Não tem mais força, não tem mais domínio, não tem mais aplicação sobre a sua vida. Qual que é o critério agora se não é um senso moral? Se você não está vindo agora para o culto, ou você não está lendo mais a Bíblia, ou se você não está orando mais para se tornar moralmente mais aceito, que sentido faz a nova aliança? Quais são as regras do jogo atual? O que tem impregnado no seu coração? O que sustenta o ato de congregar? O que te traz para o culto? O que te faz orar? O que te faz temer o Senhor? Quais são as leis impressas no seu coração na nova aliança? Quais são as regras do novo jogo? Porque eu não estou falando aqui que não existe mais aliança, não, estou falando de uma nova aliança. Você faz o que você quer no seu casamento? Sim ou não? Não. Por quê? Porque tem paredes, tem limites. Sua esposa não vai aceitar, seu marido não vai aceitar qualquer coisa. No seu trabalho você faz o que quer? Não. Trabalho é uma aliança? Sim. Você celebra um contrato de trabalho. Você faz o que você quer? Não, porque o compromisso rege algumas obrigações.
tem liberdades, mas implicações também, muitas. Sim ou não? Então, o Senhor te convida para uma nova aliança. Quais são os critérios? Olha, você consegue perceber a carência agora? Te faz voltar para os mandamentos. Você não sabe quais são as novas diretrizes que precisam ser impregnadas no seu coração? Você vai se apegar às que já existem. As que já existem estão na lei. Olha, quando você olha para os 10 mandamentos, tem um toque tão sutil, talvez você já percebeu, né, por causa do encontro, mas eu vou te lembrar. Talvez não, senão vai ser uma novidade para você. Mas o último mandamento, alguém que sabe os 10 mandamentos de cor? Tá perdido já. Tá perdido. Porque se você for andar segundo a lei e você não sabe qual que é a lei, já é um transgressor. Tá pecando na ignorância. O último mandamento, o primeiro mandamento, alguém sabe? Amará o Senhor, seu Deus, é ou não é? E o último? Qual? Quem falou aqui? Não cobiçarás. Olha, é possível um homem viver a vida toda sem adulterar? Sim ou não? Sinceramente, é possível. Eu sou marido de uma só esposa. Beijei a Camila a primeira vez em 2011, final de 2010. Nunca mais beijei outra boca. E não vou. Pela lei, eu tô aprovado. Não vou adulterar. Eu não tenho isso como escolha, eu não tenho como opção, é a minha esposa. Vou com ela até o final. É possível um homem não matar? Viver uma vida toda sem matar? É possível ou não? Sim ou não? É possível o homem passar a vida toda sem dar um mau testemunho? Sim ou não? Às vezes até porque não tem muito entrosamento. Tem gente que é tão isolado que não tem nem com quem fofocar. Agora, olha só. Se matar, se alguém mata alguém, tem evidências externas? Sim ou não? Tem como esconder um homicídio por muito tempo? Não tem jeito. Tem como esconder o adultério por muito tempo? Não tem jeito. O mundo já falou para você que a mentira tem perna? Então vai aparecer. Mas o último mandamento é não cobiçarás. Não tem nenhuma evidência externa. Você pode estar aí agora cobiçando algo de alguém. Você pode estar aí agora desejando a esposa de alguém, desejando o carro de alguém, e ninguém nunca vai saber, senão o Senhor. Pelas regras da lei, se você transgredir um só mandamento, você quebrou com todas. E Deus, de uma maneira muito sutil e graciosa, colocou o 10º mandamento só entre você e Ele. Se você conseguir viver sem matar, sem adulterar, sem dar mau testemunho, amando o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, se você cumprir com todos os 9, o Senhor está falando assim, vai ter um segredo que te desqualifica só entre eu e você. Eu acho que não teria vida pior do que ter a aceitação de todos os homens e ser reprovado pelo único que deveria te aceitar. Secreto. O desejo flui no seu coração. E quem consegue ficar sem cobiçar? Olhou, cobiçou. Não é? Que controle tem? Você consegue ver a força de desqualificação que isso tem em nós? Em outras palavras, Deus vai apresentando os mandamentos para você, o primeiro, o segundo, o terceiro. Você vai cumprindo com os requisitos. E aí, se você for muito bom mesmo, top das galáxias, no 9 ele te espera. Já que você escolheu essa caminhada, vou te esperar aqui. Quando você chegar no 10º, a gente conversa melhor. De fato, você merece atenção. Mas quais são as leis que estão impressas no seu coração? Projeta 1 João, capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome
de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Tem duas condições aí: crer e amar. Crer no Filho, Jesus, e amar o... Amar o quê? Acreditar e amar, essas são as duas leis escritas em nosso coração na Nova Aliança. Somos convidados a conhecer o quanto Deus nos ama e mergulhar nesse amor. Só então podemos transmitir esse tipo de amor. Essas leis, crer e amar, são conhecidas como a lei real. E não são pesados. Na verdade, encontramos Jesus dizendo que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Olha, tem muito favor dispensado nas novas leis, nas regras do novo jogo. Mas quem aqui, quando ouve essas coisas, não se esforça ao máximo para amar o próximo como a si mesmo? Tem alguém que consegue? Por mais que você se esforce, vai aparecer alguém que vai te desqualificar. Tem gente que é muito difícil de ser amada. Uma coisa é você amar sua esposa como a você mesmo, você amar seus filhos. Outra coisa é você amar aqui o irmão aqui, ó, a irmã ali, o outro aqui, como a você mesmo, né? Aí aqui, ó, Jesus está falando que quem ama a mim cumpre com os meus mandamentos. Ele está falando que tem duas leis que aparecem na Nova Aliança: crer no Filho e amar um ao outro. E ele fala aqui que a condição que te habilita a fazer isso é amar a Jesus. É difícil amar Jesus? Sinceramente, é difícil? Não. Entregou tudo. Deu todos os sinais de aceitação e reconciliação em seu favor. Você consegue ver o favor que é? Ele está falando assim, ó, você consegue amar a mim? Você consegue amar a obra da cruz? Então você cumpriu com os 2 mandamentos da Nova Aliança. Projeta João 1 João 3:24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A permanência agora é uma convicção interior, de alguém que agora faz morada no coração do homem. Então, ainda que você encontre dificuldades de amar a Jesus, a Bíblia fala que esse Espírito, que nos foi enviado como Consolador e fez habitação em nós, derrama o amor dele no seu coração. Olha, isso despotencializa toda a força de vontade do homem. Te desarma completamente para as coisas que precisam ser feitas. Desqualifica completamente a velha aliança e o senso de obrigação das coisas que precisam ser feitas. A nova aliança está toda baseada nisso. Um Espírito que te ensina todas as coisas, a ponto de te fazer frutificar. Vocês lembram quais são os frutos do Espírito? Alguém lembra? O principal é o quê? Qual que é o principal fruto do Espírito? É o amor. É derramado por Ele em nossos corações. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo de Deus, pela obra regeneradora, em outras palavras, quando o homem crê com a boca, crê com o coração, confessa com a boca, o Espírito Santo de Deus é ligado ao espírito do homem. E o homem agora passa a portar no seu interior uma semente divina, de uma natureza extraordinária celestial, santa. E essa santidade quer ganhar espaço no interior do homem, no coração do homem, a ponto de frutificar. Frutificar o quê? Frutos compatíveis com a sua natureza. O homem carnal frutifica carne.
o homem espiritual manifesta os frutos do Espírito. A que custo? Quanto custa para uma laranjeira gerar uma laranja? Quanto custa? Nada. É só uma questão de identidade. Se ela foi identificada ali na semente que é laranjeira, uma certeza nós temos, vai dar laranja. Em algum momento vai aparecer laranja nisso aí, sim ou não? Qual que é o esforço? Nenhum. Basta existir e estar vivendo. Você recebeu uma semente no seu coração, uma semente divina, o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a divina semente. Com o passar do tempo, ela vai florescer e ela vai frutificar, com o mesmo esforço da laranjeira. E quais são os frutos do Espírito? Amor, longanimidade, paciência, domínio próprio. A custo de quê? Com qual esforço? Com quantas habilidades? Quanto de disciplina é requerido de você? Quantas horas de joelho por dia? Quanto tempo de oração? Quantos dias de jejum? Quanta campanha que tem que fazer? Quantos capítulos da Bíblia por dia? Tá ligado a isso? Não. É uma realidade interior que com o passar do tempo se revela. Porque aquele que imprime as leis no coração, ele te faz conhecedor. Ele fala assim, ó, não vai ter quem ensine ao outro, não vai ter quem ensine a você, mas todos saberão que eu sou o Senhor. O próprio Espírito vai ensinar, vai te levar à conclusão de que Jesus é Deus. E vai derramar o amor que você precisa para amar a Jesus como cumprimento de todos os mandamentos. Olha, se você quiser tentar pôr em prática as leis da nova aliança, vai em frente. Seja bem-vindo. Vai tentar amar a Paloma, vai tentar amar o Gilson, vai tentar amar o Marcos, vai encontrar suas debilidades, suas dificuldades. Em algum momento, esses relacionamentos vão ficar claros para você e vão te desqualificar. A aceitação e o reconhecimento que você vai esperar em algum momento vai chegar no limite. Você vai falar, não dá. Não dá para amar ao próximo, não como a mim mesmo. Então, o Senhor nos dá mandamentos na nova aliança, impregna novas palavras no nosso coração e se incumbe, e se responsabiliza em cumpri-las. Põe o Espírito em você e derrama o amor que é necessário para cumprir com todos os mandamentos, o amor por Jesus. Amém? Abre Efésios capítulo 6, verso 24. Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Projeta Romanos capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Que nos foi dado. Então, o Espírito Santo é um presente, a divina semente é um presente concedido para aqueles que creem. O esforço é crer. Creu, ganhou disposição, foi habilitado e comissionado para amar. Que a partir do momento que você crê, o próprio Espírito Santo de Deus derrama o amor que os relacionamentos precisam na sua vida. Há um bom tempo, eu perdi as expectativas de aceitação. E eu tenho uma luta hoje, um esforço muito específico de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E olha, eu sei que não é fácil entender isso e aceitar. Viver uma vida simples é muito complexo. Mas eu tenho um chamado só, um chamado pastoral. Então, provavelmente eu não vou ser o seu melhor amigo. Provavelmente eu não vou ser o melhor conselheiro. Talvez eu não vou ser o melhor professor. Certamente eu não vou ser o melhor muitas coisas. Mas eu simplifico a minha vida em um só rumo, em uma só coisa. Chamado por Deus para ser pastor. Estou satisfeito em ser único e exclusivamente o pastor que você precisa.
Mas tem coisas em mim que você não concorda. Não tem problema, não tem problema. O amor é derramado no meu coração. E esse amor satisfaz com os mandamentos da nova aliança. Satisfaz com todos os requisitos. É suficiente para nós mantermos a nova aliança firmes. Cumprir com todo o chamado de Deus. Mas quantos dos nossos relacionamentos são desfeitos e submetidos a recomeços por causa de frustrações? Quantos? Imagina só, levar ao pé da letra, no rigor, essa coisa de ter que amar o próximo. Não, amar a Jesus. Tenta amar a Jesus de alguma forma. Que tipo de amor seria compatível com o amor que foi dispensado em seu favor? O apóstolo Pedro é o melhor exemplo. Ele ali com Jesus, ele falou assim, não, eu vou com o Senhor até o final. Eu vou com você. Muita força de vontade, disposição, muita coragem, mas com data de validade. Por quê? Esforço próprio, justiça própria, obra da carne. Precisou de um galo cantar para lembrar. Ei, Pedro, hein? Se aprontando de novo. Estava mentindo. Encontrou com os limites e as impossibilidades. Olha só, ele conviveu com esse Jesus que falou, agora você tem que amar a Deus com essa intensidade. Se você amar mais a sua vida do que a mim, você perdeu os requisitos, foi reprovado. E aí Jesus envia o Espírito Santo para cumprir com o mandamento. Então, olha, o apóstolo Pedro, ele ficou conhecido como o apóstolo da esperança, por causa de uma segunda chance assim, inesperada. Você consegue imaginar o constrangimento daquele reencontro na praia? Jesus olhando para ele, você falou que ia, não foi, hein, cara? Me largou na chapada, olha a cicatriz. Rapaz, doeu demais. Consegue imaginar a cabeça de Pedro naquela ocasião? A vergonha. Ele falou na frente de todo mundo. Falastrão demais, impulsivo demais. Falou, não, eu vou com você até o fim. Sou bicho homem, brabo, nervoso, valente, sistemático. Eu vou com você, não foi. Todo mundo viu, amarelou e agora tá aqui. Aí Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus. Quais são as leis que estão impressas no seu coração? Qual que é a disposição que a mensagem da graça tem intensificado nos seus pensamentos? Toda vez que você lê os evangelhos, ou toda vez que você não consegue ler a Bíblia da maneira que você acredita ser ideal, toda vez que você ora, o que se intensifica nos seus relacionamentos com Jesus? Quanto você consegue perceber que é amado? Quanto de instrução você consegue perceber da parte do Espírito Santo de Deus? Capítulo 5, verso 23. É o último versículo. Gálatas 5, 23. Mansidão. Não, volta para o 22, deixa eu ver o negócio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Próximo. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há o quê? Lei. Por quê? Porque são frutos do Espírito. Quanto de força uma semente faz para germinar? Ela só precisa de terra e de água. Sim ou não? Quem escolheu o terreno do seu coração foi o Senhor. A Bíblia fala que Ele é um sábio agricultor. Então, escolheu a terra certa. E na semente não tem problema, não tem defeito. Ele pôs uma semente santa, justa e poderosa no seu coração. Então, ainda que os seus olhos não possam ver essa frutificação, tem uma convicção de que tem um florescer interior acontecendo. Ainda que os seus olhos não vejam. Ainda que você ainda não tenha visto a forma dessa espiritualidade acontecendo, não se iluda com a expectativa ou com as inclinações de que o Espírito Santo de Deus está aí em você e habitando em você, te dando consciência moral para você cumprir com os requisitos da velha aliança. Porque não faz sentido cumprir com os requisitos daquilo que se faz inútil, obsoleto. Então o Espírito Santo de Deus não está aí para te ajudar a cumprir com os mandamentos.
Ele está aí para frutificar em amor, longanimidade, domínio próprio, paciência, mansidão. Amém? Vamos ficar de pé? Esses são os frutos do Espírito. Seu coração é uma terra fértil, escolhida pelo Senhor. A Bíblia fala, não fala diretamente, mas dá os sinais de que o Senhor tem toda a ciência, detém toda a sabedoria. Ele é onisciente, é um dos seus atributos. Na sua total e suprema sabedoria, Ele escolheu a terra do seu coração para semear a semente do Espírito Santo de Deus. É seu tempo, dar o seu fruto. Sabe? Talvez você tenha buscado paciência, isso tem promovido tanta dor em você, tanta frustração, que a sua vontade muitas vezes é desistir da própria vida. Talvez seus impulsos de ira, seu estopim corto já te pôs em tantos maus lençóis que você assim, muitas vezes se pega assim, desgostoso, desmotivado das iniciativas. Mas a verdade é que o Espírito Santo está aí em você, crescendo e germinando, ainda que os seus olhos não vejam. E é logo os frutos aparecem de maneira natural, porque essa é a sua natureza, uma natureza divina. Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo de Deus foi ligado ao seu espírito, e esse espírito derrama o amor no seu coração para você amar o próximo e expressar a divindade dos céus na terra. Você foi criado para um relacionamento com aquele que é amor. Você foi criado para ser amado de maneira especial. Tudo aquilo que você acredita ser pré-requisito de qualificação, se não for usado para intensificar essa realidade que você é amado, é justiça própria, é trapo de imundícia. Está aí para te desqualificar. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que derrama. Ele derrama segundo a sede, segundo a disposição de clamar e pedir por esse amor no coração.